Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Esse vídeo também vai para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva para que você possa receber toda semana as reflexões que nós fazemos aqui às segundas-feiras. Na realidade, essa proposta do Evangelho é para refletir a vida, para refletir a nossa conduta, o nosso comportamento diante do mundo que se ergue aos nossos olhos, aos nossos sentidos, e a gente passa a entender a vida de uma forma mais profunda através do Evangelho de Jesus, que vem nos orientar sobre como deve ser a nossa conduta no mundo, como deve ser a nossa conduta perante nós mesmos e perante o nosso próximo. Então, a gente sempre traz um tema aqui para que a gente possa refletir como é que a gente anda se comportando, como é que nós estamos sentindo a vida, como é que nós estamos promovendo a nossa evolução. Então, são temas que são sugeridos, outras vezes são temas que nós escolhemos, outras vezes são intuídos, mas sempre com a intenção de trazer a clareza, para o nosso entendimento de como é que esses ensinamentos interferem na nossa vida. Porque o Evangelho é isso, é trazer o conhecimento para que a gente os aplique na nossa vida prática. Então vamos iniciar o Evangelho de hoje agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, por mais essa oportunidade, pedindo a Jesus que esteja no meio de nós. E hoje eu escolhi um tema com um título bem curtinho, Somos de Deus. E isso parece ser muito simples quando a gente afirma que nós somos de Deus, mas o entendimento disso é bem mais profundo do que a gente possa imaginar. Porque nós afirmamos intelectualmente isso, mas a pergunta é, será que nós realmente vivemos como sendo de Deus mesmo? Será que é assim que a gente leva a nossa vida? Então eu trouxe uma passagem de Jesus que está em Marcos, no capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. E aqui a gente vê que, por mais que os ensinamentos de Jesus tenham sido repassados já há 2025 anos, a palavra tem ficado infrutífera no que diz respeito à aplicação dela no nosso dia a dia. Mas como é que a gente sabe disso? A gente sabe pela nossa pouca fé. Porque se a palavra já estivesse realmente germinado dentro de nós, nós teríamos a fé como um grão de mostarda, pequenininha, mas com uma força tremenda de fazer com que as coisas mudassem, com que as coisas acontecessem de uma forma satisfatória. Mas nós duvidamos, nós andamos nas ruas do mundo, tem dias que a gente acredita e tem dias que a gente não acredita muito. E é exatamente isso o que nos faz sofrer. Porque a árvore da fé, ela não cresce no coração das pessoas miraculosamente. Há um trabalho que precisa ser feito dentro de nós. Como acontece em tudo que há no mundo, todas as conquistas que nós temos, existe um labor para isso, um trabalho. A fé também ela deve ser construída dentro de nós. E isso
Essa construção é através do conhecimento e é através do cuidado, porque é o que Jesus fala aqui. Por mais que às vezes a gente escuta aqui e a gente ache lindo, maravilhoso os ensinos de Jesus, a gente até entende esse poder todo maravilhoso de que ele fala, mas quando termina o evangelho, ou quando a gente vai na igreja e sai da igreja, ou quando vai no centro e sai do centro, quando a gente chega nas vias comuns da vida, aonde é que fica a nossa fé? Na primeira intercorrência que acontece, nós já começamos a duvidar. Duvidamos de nós mesmos e duvidamos do Criador da vida. Queremos, como crianças que ainda mal educadas, que todos os nossos desejos sejam satisfeitos de acordo com a nossa vontade infantil. E aí é quando a gente, às vezes, acaba perdendo a fé, e aí reclamar da vida, e aí reclamar de tudo, quando não a pessoa se entrega a pensamentos destruidores e autodestruidores também. Porque aqui vem, isso é essa falta de conhecimento e de realmente construir uma fé dentro de si, é a causa de muito suicídio. Porque veja, ter fé não é a mesma coisa que acreditar em Deus. Então a gente acreditar em Deus nem é difícil. Basta a gente olhar para o céu e a gente vai ver que toda essa construção planetária aqui não foi feita por nenhum homem. Mas a questão da fé implica em confiança. A questão da fé implica em conhecimento, em cuidado. Por quê? Porque tudo aquilo que nós recebemos de conhecimento espiritual, nós temos que tratar com muito carinho e não deixar que as coisas do mundo interfiram nesses conhecimentos que nós temos. Que as coisas do mundo não empanem a visão do nosso coração, que é o que Jesus está falando. Quando a gente coloca mais importância às coisas do mundo do que às coisas de Deus, então essa fé, a palavra fica infrutífera. E aí é claro que não acontece nada. Então, a conquista dessa confiança é um labor que nós temos diariamente que fazer. Tem gente que acha que a fé é uma coisa que algumas pessoas já nascem com ela e que não foi construída. Não, todos estamos construindo isso. E como é que a gente construi isso? Através do conhecimento, da fé raciocinada. E hoje, graças a Deus, a ciência vem corroborar muito dos ensinamentos espirituais que nós já recebemos já de muitos séculos. Muitos séculos. E eu não estou falando só do espiritismo, não. Porque se a gente for lá nos arquivos, nos conhecimentos da China antiga, a gente vai ver que tem os mesmos conhecimentos espirituais que nós hoje estamos aqui desvendando no Ocidente. Então, o conhecimento, ele sempre esteve à nossa disposição. A questão é quando é que nós vamos resolver fazer esse trabalho. Então, aí é uma questão de decisão e de escolha individual. Então, quando nós estamos com muitas ansiedades terrestres, quando nós temos muitos enganos, muitas ambições e enxergamos a vida somente do ponto de vista material, é muito difícil a gente construir uma fé sadia. Não que as coisas materiais não tenham importância, elas têm a sua importância. As coisas do mundo material existem para nos servir. Mas o que hoje a gente vê, as pessoas se tornando escravos delas. E é esse ponto que nós precisamos refletir. Será que as coisas do mundo estão me subjugando, ou eu é que tenho que fazer delas de utilitários? Ou eu estou sendo usado pelas coisas do mundo? E a gente vê que o nosso coração ele é tão receptivo como a terra. Se a gente plantar
uma semente de conhecimento, é impressionante como isso desabrocha dentro de nós. E hoje é preciso que a gente, como uma planta, a gente quando planta um vaso com flores, ou uma árvore, ou qualquer coisa que a gente vai plantar, tudo isso requer de nós cuidados. Cuidados de regar, cuidados de proteger de ervas daninhas. E a nossa fé, a nossa confiança, a gente tem que também proteger. Proteger do quê? Das ilusões do mundo material. Porque esse mundo material que nós vivemos é a ilusão. A nossa vida verdadeira nem é aqui. Jesus mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. Aqui nós estamos, o nosso espírito está aqui com uma passagem muito breve. Muito breve. Nós somos espíritos imortais que estamos... Nossa trajetória pelo espaço vem de muito tempo. Até que a gente se tornasse ser humano racional, com raciocínio, nós fizemos uma trajetória enorme no tempo e no espaço. E para que a gente chegue à angelitude, que a gente chegue à perfeição relativa, nós temos uma trajetória ainda muito longa. O importante é que nesse ponto em que nós estamos, já um pouquinho mais amadurecidos, já saídos daquela animalidade primitiva, é que a gente entenda que quando nós dizemos que nós somos de Deus, na realidade nós somos o próprio Deus. As pessoas às vezes escutam isso das pessoas e não entendem o que é que significa isso. Se nós somos saídos, digamos assim, metaforicamente falando, do ventre de Deus, nós somos o próprio Deus. Por isso que todos somos co-criadores. Todos somos manifestações divinas. Todos. Então, se nós somos de Deus, se nós somos o próprio Deus se manifestando num determinado grau, uma manifestação dele, então nós devemos mudar a nossa visão de mundo e começar a enxergar as pessoas e toda a criação como sendo uma manifestação divina. E reconhecer que dentro de mim, como dentro de cada um de vocês, existe um poder muito grande, que é o próprio Deus manifestado através de nós. Então, quando a gente fala que nós somos de Deus, nós estamos tendo a consciência de que nós somos o próprio Deus se manifestando. Então, isso significa que o poder de cocriação, e quando Jesus falava, eu e o Pai somos um, era isso que ele queria dizer. Que Deus nele, ele em Deus, e nós também. Nós estamos em Deus como Deus está em nós. E toda a força e o poder de Deus está em nós. Mas os nossos olhos estão acostumados com as ilusões das coisas materiais. E a gente não se volta para dentro, para enxergar o Deus manifesto dentro de nós. Então nos comportamos como crianças espirituais, que ficam fazendo as longas preces, pedindo. A gente, na realidade, nem precisa pedir nada para Deus. A gente só tem que ter essa conversa com o nosso Deus interior e dizer para Ele que nos ajude a manifestar o que nós queremos. E aí sim, nós vamos colocar o nosso poder co-criador, a nossa fé, para realizar as coisas. Então, todas as situações que acontecem na nossa vida são desafios, e a vida é provocadora para quê? Para desenvolver esse Deus dentro de nós, para desenvolver essa força que germina dentro de cada um de nós. Então, os problemas, Deus não aparecem porque Deus quer chatear a gente. Não, porque senão ele estaria chateando ele mesmo.
Não, é porque cada um de nós somos sementes da sua criação e precisamos germinar e crescer. Então, na realidade, não existem problemas, existem desafios para que nós utilizemos do nosso cabedal de inteligência para resolver todas as questões que nos são apresentadas na vida. E à medida que nós vamos achando essa solução, que a gente vai se tratando, o universo vai expandindo. Porque através de nós que somos, digamos assim, metaforicamente, as células de Deus que faz com que o universo se expanda. Então, por isso que os espíritos superiores sempre falam para nós que nós nunca estamos sozinhos, nunca estaremos, porque Deus está em nós e nós nele. Nós somos um com o Pai. O problema é que a gente vive brigando com isso, né? A gente acha que não. Por quê? Porque foi colocado na nossa mente a ideia da separatividade. Qual que é a ideia da separatividade? De que Deus está lá no céu e eu estou aqui na terra. Que Deus é um ser superior e eu sou uma miserável criatura. E assim a gente cria essa distância com Deus e perdemos de vista o nosso poder. E essas ideias foram colocadas na nossa cabeça justamente para isso, para que a gente acreditasse que nós não temos poder nenhum. Mas todos temos. Todos. A força interior que nós temos é tão grande e às vezes a gente desconhece. Num momento em que a vida nos desafia, numa situação de perigo, numa situação de socorro, às vezes a gente cria coragem que não sabe nem de onde que vem. E vem. Porque é o poder de Deus que se manifesta, porque está aqui dentro. Nós só precisamos tratar da nossa mente ilusória. Parar de ficar iludidos com as coisas do mundo. Nos voltarmos para realmente a esse lado de poder que nós temos dentro de nós. Não é fácil que a gente se desvencilhar desses laços que nos prendem a esses círculos inferiores. Eu sei que não. Mas é um trabalho. É um trabalho que deverá ser feito todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Apesar da nossa origem divina, tem 1000 obstáculos ainda que nos prendem a essa ideia da separação da paternidade de Deus. Quando a gente se comporta como egoístas, quando a gente se comporta como orgulhosos, quando a gente deixa que a vaidade nos domine, quando a ambição inferior nos precipita, às vezes, a abismos de fantasias destruidoras, quando a revolta bate no nosso coração, quando o ódio desce para as nossas cabeças e quando a ansiedade fere-nos o ser. Tudo isso nos separa da força interior que nós temos. Então, para fazer essa construção dessa fé, para que a gente saia desse círculo vicioso em que nós estamos inseridos, nós precisamos nos libertar desses velhos conflitos do sentimento. Principalmente a crença de que nós pertencemos ao corpo físico. Ainda em pleno século XXI, nós ainda temos a crença que nós pertencemos a esse corpo, que esse corpo sou eu. Não é. Não é. É esse preconceito multissecular e a convenção humana que acha que todo esse patrimônio material nos pertence, quando na realidade é apenas um empréstimo do tempo para que o nosso espírito imortal se transforme, cresça, evolua. Nós temos uma qualidade de co-criadores.
com o Pai. Jesus nos disse isso. Jesus nos exemplificou isso com a sua vinda aqui na terra. Jesus viveu no mundo, mas não pertenceu ao mundo. E ele deixou isso bem claro para nós. Tanto é que ele disse que o reino dele não era daqui, que a felicidade que a gente encontraria seria através dele, não das coisas do mundo. As nossas conquistas materiais, elas são boas, por quê? Porque é fruto de um trabalho. Então a gente valoriza. Isso se chama autorrealização. É ótimo, mas é apenas uma autorrealização. Não é para a gente se apegar. Não é para a gente achar que isso aqui é a finalidade da vida. A nossa finalidade é evoluir. É nos aproximarmos cada vez da perfeição divina. Claro que a gente não vai ser perfeito igual a Deus, né? Porque Deus é um só. Mas é nos aproximarmos cada vez mais. E para isso nós precisamos crescer no amor. E para crescer no amor, nós precisamos desenvolver a fé dentro de nós. A confiança de que Deus realmente habita e que nós e Deus somos uma única pessoa. E isso muda a nossa visão de mundo, inclusive nos relacionamentos com as pessoas. Porque a gente vai passar a respeitar mais a outra pessoa, sabendo que ela também é uma manifestação divina. Então a gente vai ter mais cuidado com o que fala com a outra pessoa, com o que promete, com o que se compromete. Porque você está se comprometendo com Deus. E a lei é autorregulatória e inexorável para todos. Tudo que nós fizermos a outra pessoa retorna para nós, tanto do bem quanto do mal. Não há uma boa ação que a gente pratique com uma pessoa, mesmo sem a intenção de receber, que a vida não nos retribua. Não há uma lágrima que nós causemos no nosso próximo, que a conta não virá para nós também. Não há um engano, não há uma mentira, nada que possa prejudicar o outro que não vá retornar também. Por quê? Porque nós estamos todos respirando dentro desse fluido cósmico universal que é Deus, e todos nós existimos dentro dele. E às vezes a gente só sente isso quando a dor bate na nossa porta. Quando o sofrimento chega, quando vem a enfermidade, quando estamos próximos da morte, aí que a gente começa a reconsiderar os caminhos percorridos. Somente na hora que se sofre muito é que se começa a pensar em Deus. Mas nós que já estamos aqui, que já procuramos o entendimento, a gente não precisa chegar nesse ponto. Gente, não é todo sofrimento que é para nós. Na medida em que nós voluntariamente nos aplicamos ao conhecimento, à prática do bem, ao autoesclarecimento, nós não precisamos passar por determinadas situações. Quando a gente começa a ajudar o próximo, quando a gente começa a fazer o bem, às vezes não precisa da gente passar por determinadas coisas. Mas o sofrimento, a dor, a enfermidade, ainda no nosso nível evolutivo, são ainda os companheiros da jornada humana para fazer com que as almas despertem. E somente às vezes na companhia, né, desses companheiros de dor é que chegamos a compreender que nós somos de Deus. Mas é como eu disse, não necessariamente pela dor. Nós podemos sim, através do conhecimento, começar a fazer isso voluntariamente. A ajudar. Quando nós ajudamos uma pessoa, é a Deus
e a nós mesmos que nós estamos fazendo, porque se Ele e nós somos um, quando eu ajudo uma pessoa, é a mim que eu estou fazendo. Então, minha gente, eu sei que é um tema que pega muito na nossa consciência, mas é um tema que eu peço muito a vocês, como eu já fiz muito, reflita muito sobre isso. Reflita muito. Eu já pensei muito, procurei tantas respostas, muitas vezes para situações da minha vida, e hoje, quando a gente entende que tudo que nos acontece é manifestação de Deus para nós, e que Ele nos dota de um poder de escolha a todo momento. O nosso livre-arbítrio está no poder de escolha. Tá, eu tô com uma maçã na minha frente. Eu decido se eu vou comer ou não. Eu decido se eu vou comer ela inteira ou metade. O meu dia começa, eu decido como que vai ser o meu dia. Nós precisamos aprender a ter o controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso poder de decisão. Nós precisamos ter consciência do poder que existe dentro de nós. Então não há uma situação que nos aconteça que nós não estejamos aptos para resolver. Porque a lei, como eu disse, ela é autorregulatória e Deus não vai dar um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. Porque o processo evolutivo é educativo. Ninguém vai pedir uma solução de uma equação complicada de matemática para uma criança da primeira série. Então Deus sabe da evolução de cada um de nós. Então, as questões que chegam na nossa vida são completamente passíveis de serem resolvidas por nós. Ou quando a gente está com muita dificuldade, de a gente ter a humildade de pedir ajuda. Quando a gente pede ajuda a outra pessoa, nós estamos pedindo a ajuda de Deus, porque Deus nos ajuda através das pessoas. Quando nós procuramos o autoconhecimento, quando nós procuramos o equilíbrio das nossas emoções, quando nós procuramos fazer um tratamento psicológico, quando nós procuramos entender melhor o Evangelho, quando nós procuramos leituras, conhecimento que nos tragam mais elementos para o nosso raciocínio, tudo isso é escolha nossa. Então a vida nos dá escolha a todos os momentos. Por que escolher viver na tristeza? Por que escolher viver sempre reclamando? Por que escolher isso? Se isso está automatizado dentro de você, então procure uma ajuda. Para isso, Deus nos envia a ciência. A ciência no que diz respeito à explicação das coisas, a ciência médica, a ciência psicológica, a ciência tecnológica. Tudo está aqui para nos servir. Nós vivemos num século em que tudo é muito fácil. Hoje em dia você aperta um botão, vira uma coisa, você esquenta uma comida no micro-ondas, faz um negócio lá na air fryer, põe as coisas tudo no automático. Ou quando muito, faz um pedido via internet e a comida chega pronta para você. Nunca se viveu tanta facilidade como hoje. E também nunca se viu tanta gente surtada, tanta gente ansiosa, tanta gente se suicidando. Então, minha gente, é porque está faltando uma coisa. Está faltando o reconhecimento de que realmente nós somos de Deus. É preciso reconhecer, conhecer isso. E não se deixar levar pelas circunstâncias, mas saber que o poder co-criador está aqui, dentro de mim, dentro de cada um de vocês. E que a gente aprenda, através do Evangelho e do exemplo de Jesus, a fazer bom uso disso. Tenho certeza que quando nós retornarmos à pátria espiritual,
nós vamos chegar bem melhores do que quando nós chegamos aqui no berço. E que Jesus, o nosso Mestre, abençoe sempre a nossa intenção de aprender e de servir no bem. Que Ele possa sempre estar nos fortalecendo, que Ele possa sempre estar sendo o nosso exemplo, o guia do qual nós nos espelhamos para nos conduzir aqui na terra. Não estejamos preocupados se as outras pessoas vão fazer da mesma forma com a gente. Cada um está no seu plano de escolha. Se o outro não é honesto, se o outro não faz, sejamos nós aqueles que têm a coragem e que têm o discernimento de fazer o que é certo. Só assim é que nós vamos ver essa terra progredir e crescer e, dentro em breve, se tornar um mundo muito melhor para os espíritos que aqui habitam e que vão habitar. Que Jesus abençoe a todos nós nesse momento, que nesse mês de setembro, onde a primavera já chega, que a esperança, que a alegria brote também dentro dos nossos corações e que nós, a partir de agora, colocamos o propósito dentro de nós de fazer com que Deus em nós cresça cada vez mais. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja. Que nós tenhamos aí uma excelente semana. E não se esqueça, a força está sempre dentro da gente, porque Deus está aqui, não está fora. Nós e o Pai somos um. Nós somos deuses com Deus. E é essa consciência que nós temos que carregar. Precisamos andar no mundo como seres conscientes. Nós não estamos mais vivendo, dormindo nas ilusões do mundo. Que nós possamos viver o nosso dia a dia bem acordados, com os olhos bem abertos. E que Jesus nos abençoe e nos inspire a todo momento. E que vocês tenham aí uma excelente semana. E se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta com o nosso Evangelho Online, segunda-feira, 21 horas. Não esqueçam de curtir o vídeo quando ele vai aqui para o feed e também lá no nosso canal do YouTube. É sempre bom porque mais pessoas podem assistir. E se você gostou desse Evangelho, compartilhe com as pessoas que você ama, tá bom? Um grande beijo, uma ótima semana.